Capítulo 1. Quantas espécies de principados existem e como podem ser adquiridos? Todos os estados e governos que têm ou tiveram poder sobre os homens já foram ou são repúblicas ou principados. Principados são ou hereditários, onde a família está estabelecida no local há tempo, ou são novos. Os principados novos são ou inteiramente novos, como Milão foi para Francisco Sforza, ou são membros anexados ao estado hereditário do príncipe que o adquiriu, como foi o reino de Nápoles, para o rei da Espanha. Esses domínios adquiridos estão acostumados a viver ou sob o rei, ou sob o reino de um príncipe, ou em liberdade, e são adquiridos através das armas do príncipe, ou de outros, ou por sorte, ou por habilidade. Capítulo 2. Sobre principados hereditários. Deixarei de fora todas as discussões sobre repúblicas, já que já escrevi longamente sobre elas em outro momento, e falarei apenas sobre os principados. Ao fazer isso, manterei a ordem indicada antes e discutirei como esses principados deveriam ser governados e mantidos. Eu digo de imediato que existem menos dificuldades em manter estados hereditários manter estados hereditários e aqueles acostumados há tempo com a família do seu príncipe do que estados novos, pois é suficiente apenas não transgredir os costumes dos seus antecessores e lidar de forma prudente com as situações à medida que elas acontecem. Para um príncipe de poderes medianos se manter no seu estado, a menos que ele seja impedido disso por uma força extraordinária e excessiva, e, caso seja impedido, quando qualquer coisa sinistra ocorrer com o usurpador, ele reconquistará o poder. Nós temos na Itália, por exemplo, o Duque Ferrara, que não poderia ter superado os ataques dos venezianos em 1484, nem os do Papa Júlio em 1510, se ele não estivesse estabelecido nos seus domínios há muito tempo, pois o príncipe hereditário tem menos necessidade ou razão para ofender. E assim ele acaba sendo mais amado, e a menos que vícios extraordinários façam com que ele seja odiado, é razoável esperar que os seus súditos sejam naturalmente bem dispostos com ele. E, com o passar do tempo e a duração do seu governo, as memórias e as motivações para mudanças são perdidas, pois uma mudança sempre deixa aberto o caminho para outra mudança. Capítulo 3. Sobre principados mistos. Mas as dificuldades ocorrem em principados novos. Em primeiro lugar, se o principado não é inteiramente novo, mas é membro de um estado que, se considerarmos a totalidade, pode ser chamado de composto. As mudanças ocorrem principalmente devido a uma dificuldade inerente que existe em todos os novos principados, pois homens mudam de governantes com satisfação, acreditando que assim estarão melhorando. E essa esperança os induz a levantar armas contra o atual governante. Não que se enganam, pois depois descobrem com a experiência que foram de mal a pior. Isso é seguido por outra necessidade natural e comum, que sempre faz com que o novo príncipe precise utilizar os seus soldados e outras infinitas injúrias sob a sua recente conquista. Dessa forma, você tem inimigos em todos aqueles que feriu ao adquirir aquele principado, e você não pode manter os amigos que o ajudaram, pois não conseguirá satisfazê-los da forma que eles esperam, e não poderá usar medidas drásticas contra eles, pois se sente ligado a eles. Pois mesmo sendo forte nas forças armadas, ao entrar em uma província você sempre precisa contar com a boa vontade dos nativos. Foi por essas razões que Luís XVII, rei da França, ocupou Milão rapidamente e da mesma forma rapidamente a perdeu. E para tirá-lo da primeira vez só foram necessárias as forças de Lodovico, pois aqueles que haviam aberto os portões para ele, ao verem que as suas esperanças por um futuro melhor não se concretizariam, não suportaram ser maltratados pelo novo príncipe. É bem verdade que após conquistar as províncias rebeldes em uma segunda vez, é mais difícil perdê-las novamente. E depois o príncipe, com menos relutância, usa a oportunidade da rebelião para punir aqueles que lhe faltaram com a lealdade, eliminar suspeitos e se fortalecer nos lugares mais fracos.
Assim, para que a França perdesse Milão pela primeira vez, o duque Lodovico precisou apenas fazer motins nas fronteiras, mas para que a perdesse pela segunda vez, foi necessário trazer o mundo todo contra ele e que os seus exércitos fossem desbaratados e expulsos da Itália, o que se seguiu das razões descritas acima. Não obstante, Milão foi tomado da França da primeira e da segunda vez. As razões gerais da primeira foram discutidas. Resta agora explicar as da segunda vez, ver que recursos ele tinha e o que qualquer pessoa na situação dele poderia ter feito para manter posse da sua conquista melhor do que o rei da França. Agora eu digo que estes domínios, que quando conquistados, são adicionados a um estado antigo por aquele que os conquista, são ou do mesmo país e linguagem ou não. Quando são, é mais fácil mantê-los, especialmente quando não estão acostumados a se autogovernar. E para mantê-los seguros é suficiente ter destruído a família do príncipe que reinava neles anteriormente, porque os dois povos, conservando as suas velhas condições e tendo costumes parecidos, passarão a viver tranquilamente juntos, como vimos ocorrer com Bretanha, Borgonha, Gasconha e Normandia, que por tanto tempo estiveram ligados à França, e apesar de haver uma pequena diferença nas línguas, mesmo assim os costumes são parecidos e os povos poderão se entender e se acomodar. Aquele que os anexou, se quiser mantê-los, tem apenas que manter em mente duas medidas. Primeiramente, que a família do antigo senhor da terra seja extinta, e em segundo lugar, que nem as suas leis nem os seus impostos sejam alterados, para que em muito pouco tempo o território conquistado e o principado antigo se tornem um só corpo. Mas quando estados são adquiridos em um país com língua, costumes e leis diferentes, dificuldades aparecem, e é necessário sorte e muita energia para mantê-los, e uma das maiores e mais eficientes medidas é o conquistador morar no território conquistado. Isso torna a sua posição mais segura e duradoura, como ocorreu com o turco na Grécia, que apesar de todas as outras medidas tomadas para manter a posse do Estado, se não tivesse ido habitar lá, não teria conseguido mantê-lo. Porque se você está no local, pode ver brotar as desordens e assim remediá-las rapidamente. Mas se você não está por perto, até ouvir falar das desordens, elas não terão mais remédio. Além disso, o país não é saqueado pelos seus oficiais, os súditos ficam felizes de poder recorrer ao príncipe com mais facilidade, assim sendo, desde que queiram ser bons, eles têm mais razões para amá-los, ou, caso contrário, para temê-los. Aquele que desejar atacar o estado de fora deverá ter muito cuidado, já que enquanto o príncipe residir no estado, ele só poderá ser tomado com uma extrema dificuldade. A outra medida eficaz é instalar colônias em um ou dois lugares, que poderão agir como lugares-chave para aquele estado, pois é necessário ou fazer isso, ou então manter lá muita cavalaria e soldados. Um príncipe não gasta muito com colônias. Com pouco ou nenhum custo ele pode enviá-los e mantê-los. Lá ofende apenas uma minoria de cidadãos, de quem toma terras e casas para cedê-los aos novos habitantes. E aqueles a quem lhe ofender, permanecendo pobres e espalhados pelo território, nunca poderão prejudicá-lo. É por isso que chamam ele de Maquiavel. É por isso que usam Maquiavel para descrever uma pessoa que não tem... Eu não estava prestando atenção. Ah, mas devia estar, né? Eu estava olhando aqui o negócio do símbolo da McDonald's ser o símbolo do capitalismo. Não da Coca-Cola? Coca-Cola? Achei que era. Enquanto os outros habitantes, permanecendo inalterados, continuam tranquilos, ao mesmo tempo estão receosos de errar e acontecer com eles o mesmo que aconteceu com aqueles expulsos das suas terras. Conclui dizendo que essas colônias não são onerosas, são mais fiéis, causam menos danos e aqueles que são prejudicados, como já foi dito, sendo pobres e estando espalhados, nada podem fazer. Sobre isso, tem que ser destacado que homens devem ser ou bem tratados ou destruídos, pois podem se vingar de pequenas feridas, mas não de feridas mais graves. Portanto, a ferida que for feita em um homem deve ser tal que você não precise ficar com medo da sua vingança. Mas ao manter em colônias homens armados, gasta-se muito mais, tendo que gastar com as forças militares todo o dinheiro arrecadado naquele estado, fazendo com que a aquisição se torne prejuízo, e muitas pessoas são prejudicadas, pois todo o estado sofre com as constantes mudanças de alojamento do exército. Todos se tornam hostis e se tornam inimigos,
pois mesmo perdendo a batalha, continuam capazes de ferir. Por todas essas razões, portanto, tais guardas são tão inúteis quanto uma colônia pode ser útil. Novamente, o príncipe que tiver a posse de um país, com as diferenças citadas acima, deverá se tornar o chefe e defensor dos seus vizinhos poderosos e enfraquecer aqueles que são os mais poderosos dentre eles, cuidando para que nenhum estrangeiro tão poderoso quanto ele apareça sem querer por lá. Pois, como já vimos, sempre acontecerá de um desses ser chamado por aqueles que estão infelizes, ou por ambição excessiva, ou por medo. Os romanos foram levados à Grécia através dos etólios, e em todos os outros países onde conseguiam colocar os pés, eles eram trazidos pelos habitantes. E o que normalmente acontece é que assim que um estrangeiro poderoso entra em um país, todos os estados são atraídos para ele, movidos pelo ódio que sentem contra o atual governo. Então, no que diz respeito a esses estados, não é necessário muito trabalho para obter seu apoio, pois logo todos eles voluntariamente se unem a quem conquistou a terra. Ele precisa apenas ter o cuidado de permitir que não adquiram muito poder e muita autoridade. E então, com as suas forças e a boa vontade do povo, pode abater aqueles que ainda estão fortes para se tornar senhor absoluto daquela província. E aquele que não fizer isso satisfatoriamente, logo perderá a sua conquista e, enquanto puder conservá-la, terá infinitos aborrecimentos e dificuldades.